Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje, o terceiro dessa série Lendo o Olavo de Carvalho, nós iremos dar continuidade ao nosso projeto Lendo, Discutindo e Conhecendo o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, organizado pelo Felipe Moura Brasil. Livro esse que reúne uma coletânea de artigos publicados em várias revistas, em vários jornais, pelo Olavo de Carvalho em mais de uma década de produção, em mais de 2 décadas, para ser mais sincero, de produção intelectual. Mas antes, vamos aos avisos paroquiais de sempre. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, ative o sino para receber as notificações. Temos vídeos aqui praticamente todos os dias. Deixa seu like, comenta, compartilha, espalhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer aqui o Livros e etc. E além disso, caso você que está me assistindo nesse vídeo queira dar continuidade e dar prosseguimento a esse projeto de leitura, recomendo, claro, a fazer a aquisição da sua cópia do mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. A minha edição está, inclusive, um pouquinho velhinha, já bem surrada, mas me é mais do que útil para esse projeto. O link está na descrição da Amazon e ao adquirir a sua cópia pelo link abaixo, de certa forma, você contribui com a continuidade do trabalho aqui do Livros e etc., visto que nós somos um parceiro da Amazon. Bom, avisos paroquiais concluídos, vamos de fato ao que nos interessa. Nessa aula de hoje nós iremos dar início à análise do terceiro tópico chamado vocação. Esse subtópico chamado vocação, o Felipe Moura Brasil nos apresenta, e aqui mais uma vez, é impossível não fazer um elogio ao esmero com o qual o Felipe Moura Brasil, imaginemos aqui, né, façamos aqui um exercício hipotético, do quanto o Felipe Moura Brasil leu desses artigos para poder organizá-los de forma que todos eles conversassem entre si separados por subtópicos. Tanto é verdade que o primeiro artigo que nós iremos ver nessa aula chama-se Vocações e Equívocos, publicado na revista Bravo em fevereiro de 2000, ou seja, há 21 anos, há quase, né, melhor dizendo, 21 anos atrás. Logo depois, um artigo ainda publicado em 1997 chamado A Mensagem de Viktor Frankl, e por último e não menos importante, nós iremos conhecer também um outro artigo, esse publicado numa revista, num jornal, não conheço, chamado Primeira Leitura em novembro de 2005, chamado Redescobrindo o Sentido da Vida. São esses 3 artigos que eu irei explanar e comentar com vocês acerca das minhas reflexões e impressões. Lembrando, o tópico principal dessa nossa aula de hoje, esta terceira aula, é a palavra vocação. Assim sendo, vamos dar uma olhada aqui. Logo nesse primeiro artigo chamado Vocações e Equívocos, o Olavo de Carvalho nos convida a refletir acerca, talvez você é uma dessas pessoas, ou até mesmo você conhece um indivíduo que dedica uma grande quantidade do seu tempo a escrever, pintar, fazer sermões na igreja, tocar música, montar a cavalo, tirar foto ou qualquer outra atividade que, partindo de um olhar do senso comum, são atividades de lazer. E até é comum, e eu concordo aqui integralmente e essencialmente com o Olavo de Carvalho, que essas pessoas que utilizam-se do seu tempo, entre aspas, livre, para se dedicar a essas atividades, vez ou outra recebem perguntas e questionamentos do tipo como: você faz isso por dinheiro ou por prazer? Essa pergunta pode parecer um tanto quanto inocente, mas ela carrega, de certa forma, na ótica do Olavo de Carvalho, do professor Olavo, um pensamento um tanto quanto preconceituoso, no sentido de que se você se dedica a esse tipo de atividades que, entre aspas, parecem ser atividades de lazer, é por 2 motivos principais. Ou por dinheiro, ou porque você é um desocupado. Não passa pela mente das pessoas que fazem esse tipo de pergunta que existe algo chamado vocação, que é inclusive o que dá o tema central aqui dessa nossa aula. E o Olavo de Carvalho, como um filósofo, e eu gosto muito quando o Olavo de Carvalho faz isso, eu acho inclusive que isso meio que se perdeu no ensino, digamos assim, sistemático, no ensino acadêmico ou no pensamento academicista, que é justamente relembrar o significado das palavras. O Olavo de Carvalho nos traz aqui a sua definição, não vou dizer que é a sua definição não, mas a definição mais aceita ou mais comum da palavra vocação. Permitam-me ler na totalidade. Vocação vem do verbo latino voco, vocare, que quer dizer chamar. Quem faz algo por vocação sente que é chamado a isso pela voz de uma entidade superior, Deus,
a humanidade, a história, ou como diria Viktor Frankl, o sentido da vida. E aqui eu já preciso abrir um parênteses. Eu vou falar um pouquinho mais em detalhes sobre o Viktor Frankl no segundo capítulo, chamado inclusive A Mensagem de Viktor Frankl, mas aqui já dou aqui de certa forma um brevíssimo spoiler, que é um autor fantástico. Conhecia muito pouco, quase nada dele, e esse é certamente um dos motivos pelo qual eu já recomendo fortemente essa obra do Olavo de Carvalho. Por mais que os detratores queiram resumir o Olavo de Carvalho às suas postagens no Facebook ou no Twitter, que muitas delas são exclusivamente impropérios, palavrões ou ofensas a seus detratores, os escritos, a filosofia do Olavo de Carvalho, um pedaço dela transmitido aqui nesse livro é profundo, no sentido de que ele nos apresenta uma bibliografia e autores que não fazem parte da academia, que não fazem parte do senso comum que nós conhecemos no ambiente acadêmico. Por isso fica aqui claro o meu lembrete para você sempre que falo isso direcionado especificamente a todos aqueles que tiverem essa obra. Toda vez que você vê aqui um livro ou um autor sendo citado pelo Olavo de Carvalho, pause a leitura tal como eu faço. Pesquise rapidamente um pouquinho sobre esse autor na Wikipedia, veja alguns vídeos sobre determinado autor, determinada obra, que certamente o seu horizonte de conhecimento irá se ampliar. Esse é certamente, acredito eu, se alguém me perguntar, o objetivo e o destino final dessas nossas aulas que irão durar todo esse ano de 2021, é expandir os nossos horizontes de conhecimento. Mas voltando, vou falar sobre o Viktor Frankl mais adiante. Logo no seguinte parágrafo, no parágrafo inconsequente, o Olavo de Carvalho faz uma outra menção a um autor chamado Goethe, esse certamente mais famoso e mais conhecido, escreveu Fausto, que o Goethe ele é considerado o primeiro autor a ter construído um gênero romancista inédito, ou até constituído um novo gênero romancista, que é o chamado romance de formação, na sua obra chamada Wilhelm Master, que algumas pessoas, inclusive a versão portuguesa, a versão brasileira, traduzida como Os Anos de Sofrimento do Jovem Master, que é uma obra que vai, de certa forma, nos convidar a refletir sobre esse caráter formativo da própria educação em si. Pois o Olavo de Carvalho nos faz aqui uma certa lembrança de que antes do período renascentista, o trabalho, a vocação, se você prefere chamar dessa forma, eu prefiro também fazer alusão a essa palavra, visto que é o tema central aqui dessa nossa aula, as pessoas viviam muito mais centradas em buscar a sua vocação para com o mundo. De que forma? No sentido de que você deveria prestar serviços às pessoas que estão ao seu redor e ofertar aquilo que você tem de melhor. Com o renascimento e, de certa forma, e aqui é preciso também abrir um parênteses histórico, com a obrigatoriedade da educação, ideia é essa, me perdoem os protestantes que estiverem me assistindo, uma ideia protestante por excelência, essa questão da obrigatoriedade da educação, esse caráter vocacional perde-se, cai por terra, pois a educação passa a ser meramente instrucional ou visando ocupar ou visando formar pessoas para ocupar as fileiras profissionais, as fileiras de trabalho, visto que, inclusive eu já falei sobre isso, eu vou até deixar aqui na descrição desse vídeo uma aula de um pouco mais de 2 horas, onde eu analiso um livro do Murray Newton Hofbauer a respeito da educação, onde eu falo sobre isso em mais detalhes. Pois bem, perde-se esse caráter vocacional da educação, com essa obrigatoriedade e compulsoriedade da educação que tem como gênese a ideia luterana, os calvinistas e os protestantes, e perde-se um pouco essa paixão pelo conhecimento, essa paixão pelo saber, ou essa paixão por um ofício que não necessariamente vai lhe trazer rios e rios de dinheiro. Muitas das vezes, a vocação é algo que você faz por paixão, é algo que está no seu âmago, sabe? Aquele chamado, aquele sentido da vida, que é como se Deus colocasse você na terra e você encontrasse finalmente a sua vocação e você sente-se realizado. Eu compartilho isso com alguns amigos, já falei inclusive sobre isso com a minha esposa. Eu me sinto muito realizado e sinto que a docência, a profissão professor é, de certa forma, e assim eu considero eu, a minha vocação, pois eu sinto muito prazer em fazer isso aqui, por exemplo, que eu estou fazendo nesse momento, a compartilhar um pouco do meu saber com todos vocês. Mas isso, infelizmente, se perdeu. E o Olavo de Carvalho traz, mais uma vez, para a realidade brasileira, lembrando, né, gente? Quando o Olavo de Carvalho critica
a cultura e a sociedade brasileira, ele faz isso sempre de uma forma, algumas pessoas podem considerar que ele faz isso de uma forma arrogante, mas aí, claro, vai da interpretação de cada um de vocês. O Olavo de Carvalho fala, abre aspas, que no Brasil, esse pensamento de que você não se dedica à vocação, mas que você precisa encontrar um emprego para fazer parte das fileiras profissionais ou das fileiras laborais, isso acontece mais ainda no Brasil, pois, segundo a ótica histórica do Olavo de Carvalho, a população foi constituída sobretudo de 3 espécies de pessoas, que são elas, ele define 2 pontos. Portugueses, que vinham na esperança de enriquecer e não conseguiam voltar, negros apanhados à força e índios que não tinham nada a ver com a história e de repente se viam mal integrados na sociedade que não compreendiam. Então, para o Olavo de Carvalho, essa miscelânea de povos e de grupos e de pensamentos distintos, seja dos portugueses que chegaram no Brasil com o intuito meramente de enriquecer, os escravos, os negros africanos, que já vieram escravizados, por isso não tinha esse sentido da vocação, e os próprios índios que aqui se encontravam, que tinham um outro caráter de vida ou que enxergavam a vida a partir de uma outra ótica, culminou justamente nesse pensamento cultural brasileiro, que eu concordo aqui integralmente com o Olavo de Carvalho, que nós tendemos a ter uma certa inveja e, por que não, desprezo das pessoas que trabalham com aquilo que gostam, que se divertem trabalhando com aquilo que amam fazer. É muito comum, inclusive, não existe outra palavra para se referir a isso, senão a palavra inveja, desprezo. Não vou dizer todo mundo não, até porque generalizar nesse sentido é sempre um erro crasso, eu não quero fazer aqui de forma alguma. Mas observem como nós, seres humanos, e aqui eu vou me colocar também como esse sujeito, olhamos um tanto quanto torto para as pessoas que se divertem no seu labor, que se divertem no seu trabalho. Mesmo que essas pessoas não sejam abastadas financeiramente. O fato de simplesmente um indivíduo próximo a nós se dedicar a algo que ele ame fazer, algo que ele gosta, algo que ele tem prazer, já é algo, no mínimo, um tanto quanto estranho para nós. Pois justamente esse caráter vocacional foi se perdendo com o passar dos anos, especialmente com o Renascimento. E mais uma vez, faço aqui uma referência e peço perdão mais uma vez aos amigos protestantes que porventura estejam vendo esse vídeo, acabou-se justamente por jogar-se na latrina, no lixo, a ideia vocacional, a ideia de trabalhar não em prol de dinheiro, não em prol de ascensão social, mas trabalhar em prol de atender os desígnios do divino, atender os desígnios que Deus nos colocou aqui na Terra. Afinal de contas, eu parto muito do princípio de que todos nós temos um talento, todos nós temos uma vocação. E, infelizmente, com a obrigatoriedade e com a compulsoriedade do sistema educacional, encontrar a sua vocação ficou cada vez mais difícil. E o Olavo de Carvalho arremata aqui, já caminhando para a conclusão desse primeiro artigo, de maneira brilhante, quando ele fala: a realização superior do homem na vocação, ou seja, mais uma vez, uma crítica que ele faz ao pensamento renascentista e à própria obrigatoriedade da educação. Abre aspas. A realização superior do homem na vocação é então substituída pela mera busca pelo emprego, visto apenas como um meio de subsistência e sem qualquer importância própria no que diz respeito ao conteúdo. A adaptação conformista ao emprego medíocre e sem futuro é considerado o máximo do realismo, a perfeição da maturidade humana. Quando, na verdade, ao meu ver, e acredito eu que o Olavo haveria de concordar comigo, é o contrário. É justamente quando você passa a ser uma mera ovelhinha nesse sistema, você não tem de forma alguma a sua realização como ser humano. Pelo contrário, você é apenas mais um seguindo os ditames da sociedade. Não vou colocar, eu vou colocar aqui a sociedade capitalista, o sistema capitalista de produção. E aí o Olavo de Carvalho nos remete aqui mais uma vez a uma frase brilhante do Tom Jobim, que eu já tinha ouvido falar essa frase, mas não fazia associação ao Tom Jobim, que é a frase que, abre aspas, no Brasil o sucesso é um insulto pessoal. Pois, vamos partir aqui de uma ótica, vamos sair aqui da ótica materialista marxista que diz que o sucesso está relacionado tão somente ao dinheiro. O que é o sucesso para você que está me assistindo? Sucesso para mim, por exemplo, é poder continuar compartilhando um pouco do meu conhecimento com aquelas pessoas interessadas e se porventura eu conseguir pagar as minhas contas do mês, basta. Para mim isso é sucesso. Tudo além disso, agradeço a Deus e agradeço a todas aquelas pessoas que me oportunizarem, mas o sucesso em si não está de forma alguma tão somente relacionado ao sucesso financeiro ou à quantidade de recursos financeiros que você consegue amontoar durante a sua vida. Está muito mais relacionada à vocação, à satisfação pessoal.
E o Olavo de Carvalho conclui de maneira brilhante esse capítulo. Eu não posso fazê-lo de forma diferente, senão lendo na íntegra, quando ele vai mais uma vez criticar o próprio pensamento marxista imperante na academia. E também aqui, mais uma vez, é impossível não concordar com o Olavo de Carvalho, eu mesmo tendo tido uma experiência por ter cursado Ciências Sociais aqui na Universidade Federal de Sergipe. Ele fala, abre aspas, nossa ciência social atada com cabresto marxista e cega às realidades psicológicas mais óbvias da nossa vida diária, jamais se deu conta da imensa tragédia vocacional brasileira, que condena milhões de pessoas a viver presas como animaizinhos entre a dor inevitável e o prazer impossível. É que a explosiva acumulação de paixões infames, inevitável nessa situação, é o caldo de cultura ideal para a germinação dos ressentimentos políticos e uma ciência social rebaixada a instrumento auxiliar da demagogia não há de querer lançar luz, justamente sobre aquela treva confusa da qual a demagogia se alimenta. Então, assim, traduzindo aqui em brevíssimas palavras, você não vai ter interesse de forma alguma na sociologia marxista em resolver esse problema, pois a própria sociologia marxista se alimenta desse materialismo histórico, no sentido de que você só é rico, segundo a ótica marxista, pela quantidade de dinheiro que você tem, ou seja, aquela ideia lá da luta de classes. Além, claro, desse ressentimento entre as classes ser sempre levado ao máximo justamente para se perpetuar essa guerra entre as classes mais abastadas ou menos abastadas, quando, na verdade, como conclui o próprio Olavo de Carvalho, é a vocação que deveria ser, ou melhor dizendo, o encontro da vocação, a descoberta da sua vocação que deveria ser o caminho natural e comum a todo homem. E assim eu concluo esse primeiro capítulo. Os outros dois capítulos são até mais breves, espero, acredito eu. Nós vamos falar agora sobre a mensagem de Viktor Frankl, artigo esse publicado na revista Bravo no ano de 1997. Logo no início desse capítulo, chamado A Mensagem de Viktor Frankl, e aqui mais uma vez eu preciso fazer data vênia e escusas, como dizem os supremos ministros da nossa Corte Federal aqui do Brasil. Eu não conhecia o Viktor Frankl antes de ler o Olavo de Carvalho. O meu conhecimento do Viktor Frankl é quase beirando o zero. Já tinha ouvido assim falar muito vagamente, e por isso então, nesse artigo em específico, vou me ater tão somente às palavras do Viktor Frankl que o Olavo de Carvalho faz referência aqui, para que eu não cometa de forma alguma nenhum deslize. Mas ao final de ter lido esses três artigos, especialmente o segundo e o terceiro, que falam mais especificamente sobre o Viktor Frankl, sinto-me cada vez mais impelido a conhecer mais ainda sobre esse personagem, sobre esse autor, sobre esse médico fantástico. E logo no início, o Olavo de Carvalho faz, na verdade, uma referência ao falecimento do Viktor Frankl, quando ele diz exatamente o seguinte, abre aspas, no dia 2 de setembro morreu aos 92 anos um dos homens realmente grandes deste século. Acabo de escrever isto e já tenho uma dúvida. Não sei se o médico judeu austríaco Viktor Frankl pertenceu mesmo a este século, pois ele só viveu para devolver aos homens o que o século XX lhes havia tomado. E não poderia fazê-lo se não fosse numa época em que todos se orgulham de ser homens do seu tempo. Alguém muito maior do que o próprio século. Então vejam a referência elogiosa com a qual o Olavo de Carvalho se refere ao Viktor Frankl. E aqui eu já preciso abrir um parênteses, o Olavo de Carvalho comenta sobre isso, mas apenas para vocês entenderem o que eu vou comentar em conseguinte. O Viktor Frankl, ele nasceu ali na Áustria, na Viena, ele foi um médico e, bom, ele infelizmente presenciou a ascensão do regime nazista do Terceiro Reich na Alemanha e viveu o loco dos campos de concentração nazista. Ele mesmo foi enviado para um campo de concentração nazista quando ele era uma espécie de diretor do hospital e ele se recusava a não atender judeus. Ele, sendo de família judia, foi enviado para um campo de concentração e foi lá, justamente nesse campo de concentração, ele conheceu, segundo palavras do Olavo de Carvalho, fazendo referência ao Viktor Frankl, o melhor e o pior do próprio ser humano. Inclusive aí depois ele vai desenvolver o que hoje nós conhecemos como a logoterapia. Eu vou falar em brevíssimas palavras sobre o que é a logoterapia ou o que é essa linha de raciocínio psicológico desenvolvida pelo Viktor Frankl. Mas o que foi que o Viktor Frankl descobriu vivendo em loco a solução final proposta pelos nazistas na Alemanha, perseguindo e assassinando de maneira sistemática milhões e milhões de judeus? Ele percebeu que aqueles indivíduos
vivendo no campo de concentração, tal como ele era uma dessas pessoas, que tinham algo a se agarrar, algo fora dos muros dos campos de concentrações nazistas, eles viviam um sofrimento um tanto quanto mais brando, se é que é possível usar essa expressão aqui. Vou explicar de uma maneira um pouco mais elucidativa para que vocês compreendam melhor o que eu estou falando. O indivíduo, quando vai para um campo de concentração nazista e ele não tem nada fora, ou seja, nada externo, que conceda a ele ou que oportunize a ele uma perspectiva de vida melhor, ele tende, segundo a ótica do Viktor Frankl, a se entregar, ou seja, a desistir, a não encontrar um sentido da vida, e por isso ele vai definhando com o passar do tempo, vivendo nessa miséria que é, de certa forma, e ninguém tem dúvida disso, a vida no campo de concentração nazista, naquele contexto ali da Segunda Guerra Mundial. E o Viktor Frankl, ao ser uma vítima desse campo de concentração ali na Alemanha, ele percebeu que ele precisava se agarrar a algo externo, a algo que estava fora do campo de concentração nazista, para justamente poder, de certa forma, desafiar o corpo, ou melhor dizendo, desafiar as aversões e as perseguições que não somente ele viveu ali no campo de concentração, como as outras pessoas que estavam ao seu redor. E segundo as palavras do próprio Frankl, ele falou sobre isso a posteriori, inclusive no seu livro chamado A Busca por um Significado de um Homem. Existem várias traduções, mas em inglês é Man's Search for Meaning, ou seja, a busca por um significado, o sentido da vida. O Franklin, segundo palavras do próprio, ele tinha 3 razões para viver nesse lugar que beira, de certa forma, por que não, o inferno na Terra, que é um campo de concentração nazista. A fé, ele acreditava que ele precisava se agarrar ao divino, a Deus. A vocação, que ele acreditava ser justamente o cuidado com o próximo, ele era um médico, e ele, inclusive, faz vários relatos sobre isso, nos apresenta vários relatos sobre isso na sua obra, que, mais uma vez, faço aqui um adendo, não tive a oportunidade de ler, mas li alguns resumos de maneira muito breve. Ele, mesmo no campo de concentração nazista, ele não deixou de ser médico de forma alguma. Inclusive, ele cuidava dos outros prisioneiros que lá estavam. Então, você tem a fé, a vocação, e ele tinha uma esperança de reencontrar a sua esposa quando tudo aquilo terminasse. Segundo a ótica do Viktor Frankl, todo ser humano precisa justamente se agarrar, é aquela coisa que ele chama do sentido da vida. Quando você tem um sentido, quando você tem algo além, algo externo, para poder justamente se direcionar rumo àquilo, você consegue encontrar isso tal chamado sentido da vida, você consegue fazer com que sua vida faça muito mais sentido, não apenas para você, óbvio, mas também como para as pessoas que estão ao seu redor. E aqui o Olavo de Carvalho traz uma referência direta ao livro A Man's Search for Meaning, Em Busca do Sentido da Vida. Vou deixar aqui na descrição o link do livro da Amazon, Em Busca do Sentido, para quem estiver interessado em conhecer um pouco mais sobre essa história brilhante do Viktor Frankl. Palavras do próprio Viktor no seu livro. Abre aspas. Um pensamento me trespassou. Pela primeira vez em minha vida, enxerguei a verdade tal como fora cantada por tantos poetas. Só lembrando, tá, pessoal? Vamos deixar claro aqui o seguinte. Entendam essa minha próxima leitura aqui como sendo de um indivíduo que passou anos no campo de concentração da Alemanha nazista, sendo judeu, passando por várias privações, e ele descobriu o sentido da vida. Então, faço importante aqui essa referência para que vocês compreendam as palavras fortes que irão ser mencionadas e ditadas por mim. Um pensamento me trespassou pela primeira vez em minha vida, enxerguei a verdade tal como fora cantada por tantos poetas, proclamada como verdade derradeira por tantos pensadores. A verdade de que o amor é o derradeiro e mais alto objetivo a que o homem pode aspirar. Então captei o sentido do maior segredo que a poesia humana e o pensamento humano têm a transmitir. 2 pontos. A salvação do homem é através do amor e no amor. Compreendi como um homem, a quem nada foi deixado neste mundo, pode ainda conhecer a bem-aventurança, ainda que seja apenas por um breve momento, na contemplação da sua bem-amada, numa condição de profunda desolação, quando o homem não pode mais se expressar em ação positiva, quando sua única realização pode consistir em suportar seu sofrimento da maneira correta, de uma maneira honrada. Em tal condição, o homem pode, através da contemplação amorosa da imagem que ele traz de sua bem-amada, encontrar a plenitude.
pela primeira vez, me desculpa, essa parte aqui do final é profunda e assim, é bela. Pela primeira vez em minha vida, eu era capaz de compreender as palavras. Os anjos estão imersos na perpétua contemplação de uma glória infinita. Então, assim, é impossível não se emocionar com essas palavras do Viktor Frankl. E o Olavo de Carvalho continua. Frankl transformou essa descoberta num conceito científico, o de doenças noogênicas. Noogênico quer dizer proveniente do espírito. Dizia o Viktor Frankl, o homem pode suportar tudo, menos a falta de sentido. É aí justamente que ele constitui, que ele cria a ciência chamada, ou melhor dizendo, a forma de tratamento psicológico, psiquiátrico, como vocês prefiram chamar, denominada logoterapia, ou terapia do discurso, que é, segundo as palavras do próprio Olavo de Carvalho, um conjunto de esquemas lógicos usados para demonstrar os subterfúgios com que a mente doentia procura eludir a questão decisiva, ou seja, a busca do sentido. E o mais fantástico desse pensamento logoterápico, que mais uma vez faço aqui, bom, meu conhecimento sobre isso beira o 0,1%. Conheci apenas através de Olavo de Carvalho e uma parca literatura que eu tive acesso antes de iniciar a gravação aqui dessa aula. Existiam, ou melhor dizendo, na época em que o Viktor Frankl propôs esse tratamento logoterápico para aquelas pessoas que, especialmente as pessoas voltadas a tirar, a ceifar a própria vida, o próprio Viktor Frankl, inclusive, antes de ir para o campo de concentração na Alemanha nazista, ele teve um certo sucesso, ele ascendeu de certa forma ao estrelato, quando ele desenvolveu um tratamento para que as pessoas com tendências e com desejos suicidas, elas desistissem de praticar, de tirar a própria vida. E é fantástico perceber como a própria vida do Viktor Frankl caminha nesse sentido de que é justamente fazer com que nós reencontremos o nosso significado aqui na Terra. Está mais uma vez relacionado à própria palavra vocação, que se perdeu no meio acadêmico, se perdeu na sociedade, se perdeu na própria escola. Hoje, o que é, senão a escola, uma mera formação de indivíduos a ocupar as filas, mais uma vez, de emprego? Não se educa mais para a vocação, se educa apenas para fazer uma prova, para entrar na faculdade, para conseguir um emprego, para ganhar dinheiro. E não necessariamente essa deveria ser, ao meu ver, ao ver do Viktor Frankl, certamente, do Olavo de Carvalho, caminho percorrido por nós, seres humanos. As críticas, segundo Olavo de Carvalho, que alguns psicólogos, psiquiatras e detratores do Viktor Frankl faziam ao seu pensamento logoterápico, é de que não era uma verdade universal. Mas, segundo Olavo de Carvalho, é justamente aí que se encontra o, digamos assim, o creme de la creme, ou seja, o pensamento distoante do Viktor Frankl e da logoterapia. Pois ela era universal no seu valor, mas individual no seu conteúdo. Pois o sentido da vida é encontrado, segundo Olavo de Carvalho e segundo a logoterapia, mediante uma tenaz investigação na qual o paciente, com a ajuda do terapeuta, busca uma resposta à seguinte pergunta: o que é que devo fazer e que não pode ser feito por ninguém? Absolutamente ninguém, exceto eu mesmo. É aquela coisa, é encontrar a sua razão de ser, encontrar o seu destino, encontrar o desígnio divino pelo qual Deus o colocou aqui na Terra. Eu acho assim, desculpa mais uma vez o meu parco conhecimento na logoterapia. Fica a recomendação, claro, aos interessados para conhecer o Viktor Frankl e outras de suas obras. Eu vou colocar também aqui na descrição uma de suas entrevistas mais interessantes que eu achei, um vídeo de um pouco mais de 8 minutos, onde ele explica um pouquinho mais da logoterapia e daquilo que ele conhece, que ele denomina como equação matemática do desespero, que ele fala em brevíssimas palavras: desespero é igual a sofrimento menos sentido, ou seja, quando você encontra um sentido na vida, você sofre menos, logo também você tem menos desespero por não se encontrar ou não encontrar o seu lugar no mundo. E o Olavo de Carvalho arremata, caminhando aqui para a conclusão desse segundo artigo, que é justamente no século que tudo fez para deprimir o valor da consciência humana, para reduzi-la a um epifenômeno das causas sociais, biológicas, linguísticas, etc., que Viktor Frankl, nadou contra a corrente e ninguém conseguiu detê-lo. Ninguém, nem os guardas do campo, nem as hostes inumeráveis de seus antípodas intelectuais. Os inimigos da consciência. Frankl apostou no sentido da vida e na força
cognoscitiva da mente individual, ou seja, sabe aquela fagulha do divino, é justamente a ela que você deve se agarrar e buscar o sentido da sua vida. Assim, é impossível, mais uma vez, impossível não se emocionar conhecendo a vida de Viktor Frankl. Faça aqui, claro, o convite a todos os interessados em irem além. E o Olavo de Carvalho comenta uma certa experiência pessoal que o próprio Viktor Frankl teve quando, acabada a Segunda Guerra Mundial, e ele tendo finalmente conseguido fugir, ou melhor dizendo, voltar ao convívio social. Infelizmente a sua esposa, na verdade toda a sua família praticamente foi dizimada nos campos de concentração da Alemanha nazista. O Olavo de Carvalho comenta aqui sobre uma situação a qual o Viktor Frankl foi convidado a falar numa universidade, numa palestra para universitários, para professores e para intelectuais, quando o Viktor Frankl falou as seguintes palavras, isso especificamente falando ao público norte-americano, e vejam a lucidez com a qual o Viktor Frankl se referiu a tudo que ele havia vivido e a tudo que aconteceu com ele e com o mundo como um todo. Afinal de contas, estamos falando aqui de um terror nazista que se alastrou não apenas pela Europa, mas pelo mundo como um todo. Abre aspas. Não foram apenas alguns ministérios de Berlim que inventaram as câmaras de gás de Majdanek, Auschwitz e Treblinka. Elas foram preparadas nos escritórios e salas de aula de cientistas e filósofos nihilistas, entre os quais se contavam e contam alguns pensadores anglo-saxônicos laureados com o Prêmio Nobel. É que, se a vida humana não passa do insignificante produto acidental de umas moléculas de proteína, pouco importa que um psicopata seja eliminado como inútil e que ao psicopata se acrescentem mais uns quantos povos inferiores. Tudo isto não é senão um raciocínio lógico e consequente. E Olavo conclui: pois o mal do mundo não vem só de baixo das causas econômicas, políticas e militares, que a aliança acadêmica do pedantismo com o simplismo consagrou como explicações de tudo, vem de cima, vem do espírito humano que aceita ou rejeita o sentido da vida, e assim determina, às vezes, como trágica consequência, o destino das gerações futuras. Então a crítica tanto que o Viktor Frankl faz ao pensamento academicista é que, de certa forma, o norte ideológico, filosófico, sociológico, que vocês queiram compreender dessa forma, de Hitler, estava, de certa forma não, estava ancorado no pensamento academicista, no pensamento eugenista, no pensamento abortista e outros tantos pensamentos comuns à época em que o Hitler ascendeu ao poder na Alemanha e acabou por espalhar o terror, não apenas na Alemanha nazista, mas também como os países circundantes. Estamos falando aqui, claro, do contexto da Segunda Guerra Mundial. E assim, e em definitivo, eu concluo esse segundo capítulo. Peço perdão pelo meu... Enfim, me emocionei algumas vezes, porque é certamente uma figura, assim, que fica claro a recomendação aqui a todos a conhecerem. E agradeço aqui publicamente ao Olavo de Carvalho por me apresentar ao Viktor Frankl e certamente vou me dedicar a conhecer um pouco mais e fica claro aqui, perdão, a recomendação para que você também o conheça. E assim a gente caminha para o terceiro e último artigo, chamado Redescobrindo o Sentido da Vida, publicado em novembro de 2005. Nesse terceiro e último capítulo desse subtópico chamado Vocação, capítulo esse de prenome Redescobrindo o Sentido da Vida, ou seja, mais uma vez uma referência à obra Em Busca do Sentido da Vida, ou seja, Descobrindo o Sentido da Vida, do Viktor Frankl. O Olavo de Carvalho inicia fazendo uma crítica ferrenha e ácida e costumais, como é do próprio Olavo de Carvalho, ao pensamento do Sigmund Freud, quando ele assegurava, segundo a ótica freudiana, que o homem reduzido à privação extrema, o ser humano perderia sua casca de espiritualidade e poria à mostra sua verdadeira natureza, comportando-se como um bicho. Quando, na verdade, como eu falei alguns minutos atrás, a própria vida pessoal do Viktor Frankl e sua vivência no campo de concentração da Alemanha nazista mostrou a ele o outro lado do ser humano, e mostrou a ele o contrário. Quando homens e mulheres atirados à mais extrema miséria no campo de concentração da Alemanha nazista, homens medíocres, eles se elevavam à dimensão de santos e heróis, mostrando-se capazes de extrema generosidade e alto sacrifício, sem a esperança de outra recompensa, senão a convicção de fazer o que era certo. Inclusive eu falei sobre isso na aula anterior, e isso está relacionado de maneira primordial com a própria ideia da palavra vocação, que é aquilo.
que é você fazer aquilo que é certo porque é certo e não fazer aquilo que é errado, independente de quem esteja lhe julgando ou independente de quem esteja lhe vendo fazer. O que é certo continua certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o que é errado continua sendo errado, mesmo que todos estejam fazendo. E o Olavo de Carvalho lamenta, e aqui eu também posso trazer uma experiência pessoal. Eu namorei uma menina, muitos anos atrás, que ela cursava psicologia, e eu não lembro de forma alguma, nas nossas, eu lendo isso aqui, eu fui relembrando, de nós conversarmos acerca, por exemplo, da logoterapia. E aí eu fui atrás, e conversando agora com minha atual esposa, e nós chegamos à conclusão de que a logoterapia, hoje em dia, nas escolas de psicologia ou nos cursos de psicologia, não é citada. Sequer é mencionada e sequer os estudantes de psicologia fazem estudo das obras do Viktor Frankl e da sua linha de tratamento psiquiátrico, da sua linha de tratamento psicológico, que é justamente aquela ideia da busca pelo sentido, ou a ideia de que o espírito também adoece e, de certa forma, ele externaliza isso para o corpo físico, que quando você tem um sentido na vida, quando você encontra a sua real missão, o seu real objetivo na Terra, você tende a sofrer menos, ou você tende a passar, ou você tende a superar o desespero da vida cotidiana. E Olavo de Carvalho, mais uma vez, de maneira brilhante, faz uma crítica justamente ao pensamento moderno, no sentido de que a maior parte das misérias intelectuais do pensamento acadêmico moderno que nós temos hoje começou lá com o Maquiavel, Nicolau Maquiavel, o príncipe, quando ele falava, né, na obra icônica e é de certa forma uma das obras principais a todas aquelas pessoas interessadas em entender e conhecer sobre política, quando em brevíssimas palavras, fazendo aqui uma paráfrase do pensamento maquiavélico, de que os fins justificam os meios, né? Ou seja, você pode fazer toda e qualquer coisa se seu destino for atingir aquele fim. O que é um pensamento, se você parar para analisar, um tanto quanto perverso e, por que não, diabólico. O Olavo de Carvalho vai falar sobre isso. A evolução do pensamento, abre aspas, a evolução do pensamento moderno de Maquiavel ao desconstrucionismo é marcada pela presença crescente do fenômeno que o próprio Olavo denomina como paralaxe cognitiva, o hiato entre o eixo da experiência pessoal e o da construção teórica. Então o Viktor Frankl, de forma alguma, sofreu de paralaxe cognitiva, pois ele mesmo viveu na maior miséria possível durante a Segunda Guerra Mundial, que era, de certa forma, ser um prisioneiro do campo de concentração nazista, e ele percebeu justamente o contrário do que Freud afirmava, que algumas pessoas, mesmo sendo atiradas à miséria extrema, ainda assim se abraçavam, se agarravam umas às outras e buscavam justamente fazer o que é certo porque era o certo, e não simplesmente virar um bicho ou não simplesmente virar as costas para a própria condução, a própria condição do ser humano, ou seja, aquela coisa da vontade do sentido, pois dizia e afirmava o próprio Viktor Frankl, se você tem um porquê, você consegue suportar todos os comos. E Olavo de Carvalho, mais uma vez, de maneira assim, é impossível. Eu não gosto, mais uma vez, eu falei sobre isso, acho, na primeira ou na segunda aula, eu não gosto desse pensamento de endeusar a figura do Olavo de Carvalho, dizendo que o Olavo tem razão, do que o Olavo sempre tem razão. O Olavo tem razão, posso afirmar pelo menos nesses 3 artigos ou desses 3 subtópicos iniciais que nós já vimos, conhecimento e hoje conhecimento, quer dizer, juventude, conhecimento e hoje vocação, que até o momento ele tem uma razão considerável. Quando ele fala mais ainda aqui no finalzinho desse seu terceiro artigo o seguinte: uma pesquisa da Biblioteca do Congresso mostrou que Em Busca do Sentido pela Vida, que é a autobiografia do Viktor Frankl, tendo passado por essa experiência no campo de concentração nazista, que é uma análise filosófica e tratado psicoterápico em que Frankl expõe as conclusões da sua experiência no campo de concentração, é um dos 10 livros que mais influenciaram o povo americano. Se a despeito disso, a obra de Frankl ainda não alcançou o lugar merecido nas atenções do establishment acadêmico, é simplesmente porque este é o templo da paralaxe cognitiva. Ou seja, as escolas e as faculdades de psicologia que deveriam virar os seus olhos para a logoterapia, ou pelo menos para conhecer um pouco, ou apresentar aos alunos o conhecimento do Viktor Frankl, viram as costas, viram os olhos, fazem de conta que sequer existe o Viktor Frankl. E aí, lá, segundo o próprio Olavo de Carvalho, é de certa forma o templo dessa paralaxe cognitiva, pois vai contra justamente a ideia, por exemplo,
que é cultuada nas faculdades de psicologia do Sigmund Freud. Bom, gente, e assim eu concluo. Espero ter me feito claro e elucidativo na medida do possível, porque confesso a vocês que estamos evoluindo aqui no nível. Eu já percebi, lendo esse terceiro subtópico chamado vocação, já percebi aqui um certo salto quantitativo e qualitativo nas obras e no, digamos assim, no esmero do argumento de Olavo de Carvalho presente aqui nesses 3 artigos. Espero eu ser capaz de, nos próximos artigos, conseguir esmiuçar pelo menos 1% aqui das ideias de Olavo de Carvalho presente nesse seu livro, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês. Fica aqui a recomendação para conhecer o Viktor Frankl. Eu vou deixar o livro dele e uma entrevista que ele concedeu sobre o sentido da vida. Vou deixar também aqui na descrição uma aula do professor José... Eu sempre me confundo com o nome do professor, mas eu fiz aqui a anotação. José Monar Nasser, a respeito do livro que eu citei lá no início da nossa aula, dos sofrimentos, dos anos de sofrimento do jovem master, do Wilhelm Master, que é um romance de formação. Vou deixar aqui na descrição também uma aula um pouco longeva, de quase 3 horas, mas fica claro, como sempre, a recomendação aos interessados em se aprofundar um pouco mais a respeito do tema central aqui dessa nossa aula de hoje. Agradeço a atenção de todos vocês. Queria pedir, se você chegou até o final, deixa o seu like, comenta, compartilhe, espalhe esse vídeo, por favor, para que mais pessoas possam conhecer aqui esse nosso projeto Lendo Olavo de Carvalho, que irá durar todo esse ano de 2021. Vejo vocês na próxima segunda-feira, onde nós iremos falar sobre cultura. Agradeço a atenção de todos, que Deus os abençoe enormemente. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.